Bonóxicos, Daniela está mal. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. A nossa primeira blogueira oficial do governo de Lulu agora está desempregada, mas não está obsoleta. E veio às suas redes sociais desabafar que está sofrendo ameaças, está sofrendo perseguição. Ela tá parecendo alguém que tá na mira do Xandão. Até rima, né? Careca do STF. Perdão. E eu vou colocar o trecho aqui, não sei se vocês já viram lá no Twitter, mas se viram, precisam ver de novo, né? Até pra bola esquerda inchar mais e doer mais do que o soco que o Nicolas recebeu da deputada Camila Balrog. Veja o vídeo aí. Vem aqui, ó. E aí? Ah, se fosse o contrário, né? Chama a polícia! E com razão, mas vamos ver aqui, né, a insensatez de Daniela Lima e vamos ver se você também fica com dó dela. Presta atenção nesse vídeo. Gente, internet é realmente difícil. Eu nunca posto nada da minha vida pessoal, quase, né? E postei uma foto da minha mãe com um coraçãozinho, assim, pra poder dizer que eu amo minha mãe mais do que tudo mesmo na vida, assim. Ai, mas não mostrou a cara, tá com vergonha. Não, tô protegendo. Vocês não têm ideia da quantidade de ameaça, demônio que chega para as pessoas que eu marco aqui. Eu não marco um amigo, um familiar, nada. Porque essa rede é uma alegria. Essa não, né? Todas. Essa internet. Só que não. E daí? Quem semeia ódio, colhe tempestade. É isso mesmo a frase, Georgeta? Não sei. Eu não sei, eu só sei que foi assim. Daniela Lima, aquela que ameaçou, vilipendiou e torceu pela prisão de inocentes, comemorou, desdenhou. Que isso, Daniela? Junto com o juiz que não tinha nem competência de julgar. E eu digo competência no sentido jurídico mesmo. Não se solidarizou pela tortura e morte de Clezão, ao qual o PGR, isso mesmo, o PGR ao qual é o responsável por fazer ali a persecução criminal contra o Clezão, pediu para que ele fosse atendido porque ele tinha problemas de saúde. Mas Xandemar não quis assim e hoje, né, Clezão não está mais entre nós. Daniela, né, que é do regime e ajudou a instalar o regime, ela só estava cumprindo ordens, agora diz que ela é ameaçada, que ela não pode colocar foto de ninguém, de nenhum familiar, porque ela sofre risco. Tá correndo risco, ó! A qualquer momento eu posso ser pego! Será que Daniela Lima no tribunal de Nuremberg seria uma que diria eu estava apenas seguindo ordens? A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Mas ela diz que ninguém pode aparecer nela. Ela é as vítimas ao qual ela comemorava, celebrava todo dia na sua curta passagem pela Globo News. E parece que não vai nem pra SBT e nem pra CNN. Olha, ela vai continuar blogueira. Pode ser que ela seja até maior que a Globo News como blogueira solo, porque a Globo News não tinha engajamento. Mas nós sabemos a perseguição que Daniela Lima fez com aqueles que ela chamava de opositor político do seu partido, ao qual ela abdicou o jornalismo para servir muito bem aí durante todos os seus anos de carreira. Ela não largou a mão de Lula e nem de Xandemar em nenhum momento. E a Globo mandou ela embora, segundo a própria Globo, por ela ser esquerda demais, porque a Globo agora está mudando os ares, né? Ela está adotando ali algo mais centro-esquerda, mais Temer, mais Alckmin, mais Xandemar. Não se engane aqui, tá? Muita atenção nisso. Não se engane. Isso aqui é um Peugeot 206 batido. O fato da Globo ter demitido Eliane Canhottede e Daniela Lima numa toada só logo após a lei Magnitsky, ao qual eles riam e desdenhavam, não muda o fato do perfil da Rede Goebbels. Daniela Lima só não é mais petista do que o Guga Noblat. Aliás, né, falando em Guga Noblat, ele foi lá cobrir os parlamentares que obstruíram a Câmara e o Senado. Outro que também nunca foi jornalista na vida, nunca fez uma matéria jornalista na vida,
Ele é o rei da humilhação, né? Porque ele é humilhado em todos os cenários. Ele acha que ele ainda tá no CQC, só que é um CQC do CCCP. Como é que é? Ele vai lá para tentar tirar e humilhar deputados da extrema esquerda e peidou que quase tomou uma do Bilinski. Por que você falou que eu sou violento com mulher? Sua fama. Fala. Você tá falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué, hein? Você é violento. Hein? Olha Com aqui, quem? E ele foi pego mentindo quando ele meio que clamou o conselho tutelar para a deputada Zanata, que estava ali com a sua filha, se eu não me engano, porque está em fase de amamentação. E ele falou que ela estava levando, né, a filha para a linha de frente para justificar se tivesse alguma coisa ali, colocar a filha. Isso não seria um caso de conselho tutelar? Sendo que ele fez exatamente isso, levando seu filho de colo a uma manifestação bolsonarista, esperando que tivesse alguma agressão. Só que ele sabe que isso não ia acontecer, porque normalmente os bolsonaristas, os patriotas, só fazem manifestação pacífica. Então ele sabia, eu queria ver o Guguinha com uma camiseta do Brasil numa manifestação de esquerda com seu filho. Isso sim é insalubre. Essa galera não gosta de criança. É verdade. Na verdade, o Guga, ele chupa o Haddad que chupa o Lula, né? É quase ali um caso de centopeia humana. Mas Dani Lima, demitida Lima, ela deixou essa carta aqui, que poderia muito bem ter sido escrita pelo Barroso, ou até mesmo pela Janja, apesar que não tem erros de português. Tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquela... Com ares de que sabe que muito em breve não vai poder ir visitar mais a Times Square, a Broadway, assistir Cats e ver as feministas lá, né, que são todas peludas. E ela disse assim, ó: só no Brasil que se vê bandido pedindo impeachment de ministro da Suprema Corte, que evitou um golpe de Estado, de um presidente que está salvando o Brasil de um rombo que esses bandidos deixaram. Qual é o rombo? Cadê a democracia? Parece a Luana Piovani falando que casamento é uma roubada, não parece? Com base nas experiências dela. Por que elas são todas iguais? Eu não consigo entender. Eu também. Então já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comenta. Globo com o c na mão. Mas após a demissão das duas blogueiras do regime, né, Eliane Canhottede e também de Mortadela Lima, Globo agora foi citada como uma possível facilitadora, uma intermediária da USAID, empresa que interferiu através do governo americano de Joe Biden nas eleições de 2022. Bom que eles podem discutir lá, né? Afinal de contas, o Brasil tá sendo discutido só lá, porque aqui a gente não pode discutir o Brasil. Eu não acho que a gente tá numa ditadura, tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Uma possível fraude nas eleições de 2022. Barroso e Globo estão bastante atolados aqui. Mas a Globo, assim como Daniela Lima, perceberam que eles podem também sofrer algumas sanções, porque o governo americano deixou isso bem claro, que não é apenas o ditador, e sim quem o ajudou, quem o auxiliou de alguma maneira. E é muito engraçado quando a Globo percebe que a indireta também era pra ela. Veja o momento. A embaixada publicou uma nota, inclusive uma nota nova, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Vamos juntos? Lá no G1, que já tem todos os detalhes sobre, inclusive, um tom bastante belicoso, né? Que já é a marca aí dessas notas em relação ao ministro Moraes. Um dos trechos dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz o seguinte: estamos monitorando a situação de perto e aliados de Moraes estão avisados a não apoiar sua conduta. Segundo aqui, essa nota da Embaixada dos Estados Unidos. É uma nova nota porque a mensagem tinha uma anterior que falava, né, sobre esse conteúdo, uma da diplomacia pública dos Estados Unidos, do subsecretário, e agora essa nova nota diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. E aí, aqui a gente tem a outra parte, considerada inclusive a mais forte, em que a embaixada diz o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz a embaixada norte-americana, em mais uma ofensiva clara a Moraes depois da lei Magnitsky. Falando sério? Presta atenção nisso aqui. Agora ninguém fala do Estadão, por exemplo, que era reacionário na ditadura de 1964, uma extrema-direita, demitiu o fotógrafo. Eu não estou brincando com isso aqui. Demitiu o fotógrafo que fez aquela imagem do Xandão mostrando o dedo por causa da galera que tava mostrando cartão de crédito pra ele. Esse cara que fez uma das melhores fotos, em vez de ele ser indicado ao prêmio Pulitzer, né, de fotografia, ele foi mandado embora. Esse é o Estadão hoje também.
Para de consumir essa merda. Mas quem foi pra Disney foi, quem não foi, não vai mais. Eu não gosto de dedurar a galera, viu, Jorgita? Eu acho chato ficar falando o nome de quem ajudou o regime. É deselegante falar da Daniela Lima, da Canhotede, da Sadi, do Merval Pereira, do Alcolumbre, do Mota, de todos os ministros do Supremo, com exceção ali só do Cássio Nunes e do André Mendonça. Não são bons, né? Mas pelo menos não estão no meio. Mas eu não estou querendo dizer que eles ajudaram, tá? Quer que eu repita? Não. A água tá batendo na bunda. E fiquem atentos porque essa situação não tem volta. Essa galera ainda não percebeu o que é uma lei Magnitsky, né? Que é a morte financeira da pessoa, a morte civil, né? Você vira um leproso que ninguém quer fazer nada com você. Nem na China, quem recebeu o Magnitsky conseguiu ter uma vida financeira. Não consegue nem ter conta em banco comunista. E percebendo isso, um dos nossos dictatorships da República... Percebendo isso, pode ser que ele saia a qualquer momento do Supremo. O que mais sentiu, que foi o Barroso. Barroso foi o que mais sentiu tudo isso. Ele é o que mais tem a perder, porque já veio embora a filha, né? Não sei se o filho parece que também já veio embora. Eles tinham uma vida lá. Como é que você explica pro seu filho que os seus atos, dictatorships, trouxeram eles de volta? Ele sabe que se bater Magnitsky, você... Fala mais devagar, fala mais baixinho, começa de novo. Ele sabe que se bater Magnitsky, não volta mais. Então ele arregou, né? Aquela pressão de comida indiana que tava dando no ventre dele era diarreia. Então ele recuou e pode sair a qualquer momento. Que coisa, né? Arregou. Na mesma semana que basicamente Trump está ali em vias até de invadir a Venezuela. Ah, ele vai invadir a Venezuela? Vai invadir a soberania? Não, lá tem um criminoso cuja cabeça vale 25 milhões de dólares de recompensa. Alguém que fraudou uma eleição e no Brasil ninguém fala mais sobre isso. Lá tem um tiraninho também, igual os 200 milhões de brasileiros, segundo a Carmen Lúcia. Você imagina se eles decidem fazer isso no Brasil? Nós não temos nem escolha, nem como defender isso. Certo ou errado, né? A gente pode discutir o certo ou errado disso. Tá sendo bom, porque tá fazendo a galera cagar nas calças. Tinha uma instância superior. Olha, a gente achava que não tinha uma instância superior, mas parece que tem. E agora, segundo a própria Globo, o nome da bancada da Globo agora é Bancada do Hospício. O jornalista que sofre da doença do esquerdismo, que é uma doença mental, cunhou o termo Bancada do Hospício. Como parlamentar experimentado, o senhor acredita que está na hora de começar a refletir e ter alguma punição ao que Ulisses Guimarães chamava de bancada do hospício? E quer punição a esses deputados e senadores porque aí é democracia demais. Não pode, né? Pessoas representando a maioria conservadora do povo brasileiro brecar ali as pautas como se fosse útil, como se o Congresso tivesse uma utilidade. Não, vão frear, não vão votar do imposto de renda, da isenção. Até agora não fizeram merda nenhuma. Aí vem a Gazela lá falando que ia ser hoje. Aí prejudicou os brasileiros. Esqueceu o tarifaço, ninguém fala mais nada, porque agora o tarifaço vai vir da Europa também. Perde a narrativa, né? Calma. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? E só pra lembrar, né, que a gente fica falando tanto dessa galera mais da canhota, né, mais governista e tal. Ô, Trump, abre o olho pro Ciro Nogueira também, tá? Parece que esse cara também, mas ele era do governo Bochochô. Foda-se, né? Eles não são apenas hipócritas, eles são covardes também. Aliás, abraço pro Romário, né? Só foi bom de bola e inclusivo nos relacionamentos. Minha parada é mulher, então qualquer parada errada tem uma mulher no meio. Mas voltando a Daniela, eu sou contra ameaçar a família, você devassar isso, mas isso foi ela que colheu. Ela nunca vai poder reclamar que não foi ela que colheu esse ódio, que colheu isso, porque ela realmente fez exatamente tudo isso com as famílias. Assim como o Xandemar, ele nunca vai poder reclamar da Magnitsky porque ela é leve pra ele. Tudo que aconteceu com ele na Magnitsky, ele fez com várias pessoas sem dispositivo legal. Ele foi estudado ainda, né? Teve um processo correndo contra ele pra estudar se ia aplicar ou não. Teve possibilidade. Existe alguma possibilidade, por exemplo, de Bolsonaro não ser condenado na ação do golpe? Existe alguma? Se você tivesse que colocar todo o dinheiro da sua vida numa condenação do Bolsonaro, você não colocava? Só se você for um demente. Aí você realmente, né, nasceu pra perder. Mas cada desinformação que a Daniela fez... Você vai voltar a comer
pé de frango. Cada narrativa que ela plantou, né? Cada fake news, cada desinformação que ela fez de bolsonaristas, transformando senhoras de idade que foram lá rezar porque não confiaram no resultado eleitoral, ela transformou essas pessoas em terror da República. E elas estão afastadas, morrendo nas prisões, depressivas, com a vida devassada. Ela comemorou tudo isso. Como que ela pode não querer um ódio de volta? Ela ficou do lado do regime. Acabamos de assistir um ex-parlamentar que está há 5 anos preso, que é o Daniel Silveira, tá com a perna apodrecendo e ele não estava conseguindo sair, parece que agora aprovou, não sei se ele já saiu. Conseguiu sair do presídio para fazer ali a sua fisioterapia. Ele foi punido por causa de um vídeo de opinião. Você pode discordar da opinião, não tem problema, mas foi só isso. O crime dele foi só isso. E a do Congresso aprovou. Não sei se vai dar tempo de salvar ele ou a perna dele, mas a DRM tá feita. Não tem como voltar atrás de tudo isso que tá acontecendo. Isso aqui é que nem assistir o vídeo da Andressa Surak com o pai dela. Você nunca vai se recuperar. Tudo vai ter que ser explicado um dia. O perdeu o Mané, o derrotamos o bolsonarismo. Missão dada, missão cumprida. Quem era o ministro lá de dentro que sempre conversava com Daniela? Com a Magnitsky, a gente pode saber porque tudo cai o sigilo. Então qualquer aplicativo de mensagem, seja do iPhone, seja de Android, pode ser aberta. Tudo que essa justiça fez porque ousaram contestar uma eleição que foi colocada a mão na balança desde o começo, em que se censurou e puniu apenas perfis da oposição. Pessoas saíram para protestar e viraram os inimigos do Estado. Aqueles que o Daniel Ortega, nesse momento, mesmo sendo de esquerda, está não só silenciando, como decretando a morte política. 94 parlamentares estão com a sua morte política decretada, não podem mais concorrer a nada de forma vitalícia. Eles criaram a regra e a aplicaram. A gente vai chegar a isso no Brasil porque já estão pedindo aos traidores da pátria, pediram bala na nuca. Sabe quem falou isso? Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, que deveria estar a favor do direito, né, dos direitos humanos. Felipe Santa Cruz. E no fim nós temos uma dita cuja no mesmos moldes operandes, né, da época. A diferença, por exemplo, é que o Estadão tá do lado dessa, ele tava contra outra. Mas a Globo tá de novo a favor. Mas ninguém esperava a tal lei Magnitsky, né? E o tarifaço, ninguém fala mais do tarifaço, você percebeu? E ele tá valendo desde ontem. Lula não tem capacidade nenhuma para conversar. Ele era o grande articulador de relações exteriores. O Bolsonaro era um pária. E agora ele não consegue nem conversar. Não tem ninguém nem nos Estados Unidos para falar como se fosse o Brasil. Isso é uma vergonha. A saída para a Globo e para o governo é que o Bolsonaro admita assim: eu estou errado, eu cometi um golpe. Essa perseguição que vocês fizeram comigo desde lá de trás, esquece, me persigam, me deem prisão perpétua. Vocês estão certos em serem assim comigo. Essa é a única solução que a Globo e o governo enxerga. Aí culpa a vítima do Estu por ter colocado um short curto demais. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Em vez de punir o Estu, nós punimos a vítima. Presta atenção se não é exatamente isso. Como se isso fosse mudar também. Eles acham que agora, se conseguir um bom diálogo com o Trump, ele vai mudar. Não tem mais volta. A Magnitsky era assim: nós estamos dando aqui um prazo. E como vocês devem resolver? Se vocês não resolver, vamos começar a sancionar. Não tem volta. Sabe quando você começa a nadar na praia, né? Que é aquela praia de tombo. E você sabe que se você passar de um pouquinho daquele ponto, você não volta mais? É o Brasil. É a democracia do Brasil. Passou. Não tem como voltar agora. Agora é só pro fundo do mar. Lembre-se, Daniela, toda vez que você se sentir insegura com ofensas e também com ameaças, lembra da Débora. Lembra o que você falou da Débora, lembra de Felipe Martins, lembra de tudo que você trouxe sobre Felipe Martins. Você corroborou com a fraude do Felipe Martins nos Estados Unidos? Provavelmente sim. Eu acho que a sua aflição ainda é menor do que a deles, eu garanto pra vocês. E a diferença aqui é que você é culpada, porque você estava apenas seguindo ordens. Você é culpada. A história vai mostrar pra você, Daniela Lima. Quem sabe você não é a próxima exilada, mas não porque algum político ou algum jurista político vai te perseguir, mas sim você vai ter vergonha de ver o que você fez com o Brasil. Assim como Daniela Sadiz, Mônica Bergamos, Miriam Leitoas, a derrota de vocês é moral, tá? Vocês já perderam desde o começo, mas não perceberam isso porque só escuta a bolha.
Agora o líder de vocês, ele é equiparado a um líder do Hezbollah. Mas vocês sabem disso porque vocês apoiam esses líderes, né? O vice de vocês estava sentado com o líder deles. Por isso que tem Palestina livre, né? Não é livre de Hamas, é livre de judeus. E Daniela, pelo amor de Deus, não some, né? Se o seguro-desemprego acabar e você não conseguir arrumar emprego em nenhum lugar, que vai ser meio provável, segue vida solo. A gente precisa continuar escutando o que o seu celular tem a dizer. Por favor, tá? Não some não. Você é muito útil pra gente desmantelar o regime. Você talvez seja uma das principais agentes da Magnitsky. A sua risadinha e quando você falou da Carla Zambelli, isso pode ter desencadeado um dos maiores problemas que o Supremo tem agora. Muito obrigado. Você é uma infiltrada. Melhor estilo da Macholândia, perdão, né? Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás. Esqueci. Que é o The Game Paradise. Esse game é muito interessante, né? Porque você meio que invade ali, né? Você quebra a quarta parede, porque é um fliperama em que você joga dentro de um fliperama, enfrentando outros fliperamas e máquinas e CPUs e coisas do tipo. É muito bom esse jogo, tá? É realmente muito divertido. É um shoot'em up muito bom, difícil, mas muito bom. E eu recomendo porque jogo estranho é sempre legal. Eu adoro coisa estranha, viu, Georgeta? Que bom. E se você gostou desse vídeo, calma, só mais aquele recadinho bem rapidinho. Acesse o link que tá na descrição desse vídeo para trocar a sua cadeira pela sua cadeira certa. E só faça isso através da consultoria do João, tá? Fala com ele e assista tudo isso que está acontecendo sentado para melhorar aí a sua qualidade de vida. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, pode ser? Você gostou, amor? É bem docinho? Você quer mais?